Olá, olá pessoal, e eu estou aqui em mais um Jobcast de frente com especialistas. E eu tô muito feliz, hoje eu tô com duas mulheres incríveis, super talentosas, mulheres que eu tenho um carinho imenso, que estão na minha vida, né, que me proporcionaram muitas coisas boas, inclusive os resultados. Eu tô aqui com a Chayene, bem-vinda Prazer. Chay, bem-vinda Leodina. Obrigada. Gente, essas mulheres estão transformando o marketing digital. São empreendedoras, são mulheres fortes, guerreiras, estão fazendo história. Conta pra gente, Chay, como é que foi esse processo, né? Como você chegou no marketing digital e como que em 18 meses você atingiu esse resultado e é a mais nova milionária da cidade. Conta isso pra gente. Então, eu meio que caí de paraquedas nesse mercado. Nunca foi meu objetivo empreender e nem muito mais no digital, né? Sou formada em engenharia, fiquei 5 anos longos na faculdade estudando e meio que caí de paraquedas mesmo. Eu quebrei o dedo do pé, fiquei 2 meses afastada pelo INSS, estava trabalhando na época. E eu sempre gostei de fazer as coisas, sempre gostei de ter meu dinheiro, não depender das pessoas. Sim. Inclusive, já trabalhei com a Fer de panfletagem, não é uma vergonha, porque quem precisa de dinheiro, né, não tem que ter vergonha de Sim, trabalhar. sim. Então, para mim, foi até um crescimento e tanto também na época que eu panfletava. Valorizei, sobrevalorizar o meu dinheiro nessa época, Tudo que porque você fazia, você sempre fazia muito bem feito, sim, né? A gente sempre conversou muito sobre isso. sim, Independente do pequeno ou do grande, exato. você sempre fez E todo muito. trabalho é digno, né? Não Sim. tem trabalho. E na época eu estudava integral, não tinha tempo para trabalhar, então esses jobs sempre me salvavam no final do mês, porque eu mudei para cá para estudar e não tinha como trabalhar, dependia dos meus pais, mas meu pai só pagava meu aluguel, o restante das contas eu que pagava, então sempre busquei essas formas. Daí, quando eu quebrei o dedo do pé, eu fiquei 2 meses afastada pelo INSS, trabalhava na minha área e eu me senti meio que inválida, né? Falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E buscando formas de ganhar dinheiro, descobri o marketing de afiliados. E no meu quinto dia de treinamento, eu fiz a minha primeira venda e eu falei, não, esse negócio dá certo. Foi o fator decisório para mim investir realmente e fazer dar certo. E depois eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver disso, eu fiz acontecer. Às vezes as pessoas querem resultado imediato e tudo mais, mas Sim. tudo tem um processo, né? Eu fiz a minha venda com 5 dias, mas tem gente que demora mais, e cada pessoa tem o seu processo. Eu tive o tempo aliado ao meu favor, porque eu fiquei 2 meses ociosa, então eu estudei e fui colocando em prática. E, te falar a verdade, não imaginava estar onde eu estou. Hoje, né? Mas Porque o digital te dá essa forma escalável, né? De você conquistar voos altos e independente de onde você estiver, né? No conforto da sua casa ou até mesmo aqui mesmo, pode estar caindo comissão na minha conta. Porque hoje eu trabalho de uma forma mais sim. automatizada, mais profissional. E o que me chama mais atenção é que a sua mentalidade, ela já era uma mentalidade de crescimento, né? Porque Sim, algumas pessoas podiam pensar, nossa, aconteceu essa fatalidade, eu vou aproveitar então, né? E pra dar uma ficar, encostada, ficar meio, tirar né? férias, Sem né? fazer nada e eu tô recebendo mesmo assim. E não, você sempre tava buscando mais, né? Sim. E, gente, o que é o mais interessante é que aí, como a gente já se conhecia, né, pelos trabalhos que a gente fazia, que a Chay fazia com a gente na agência, uma vez, né, que estávamos em pandemia já, Aham. né, a agência, ela não estava indo nada bem, estávamos com os eventos todos parados, e eu falei, pô, a Chay postando uma coisa dessa na internet, isso é real, porque a primeira coisa que a gente pensa é que não é real, né, Sim, que as pessoas estão tipo, enganando a ganhar dinheiro, gente. cai comissões o tempo todo, né? Ganhar dinheiro, a pessoa já acha que é golpe, né? Mas tudo que você faz hoje em dia na internet é marketing digital. Se você compra uma roupa da Shein, existe afiliados da Shein. Se você compra um eletrônico na Amazon, a Amazon também tem um programa de afiliados. Se você recebe anúncios o tempo todo de patrocinado, isso é marketing digital. Então, marketing digital tá nas nossas vidas, só que as O tempo pessoas não todo. sabiam, veio mais à tona na pandemia, né? Que as pessoas Isso. buscaram formas de ganhar dinheiro e descobriram marketing de afiliados ou até outros meios. Hoje em dia eu tenho duas fontes de renda, eu tenho uma loja online do nicho feminino, tem mais de 50 produtos lá. E é uma das minhas formas também de renda e de crescimento, porque eu sempre gostei de estudar, então eu sempre busquei formas de me aperfeiçoar. Hoje em dia eu tenho marketing de afiliados também,
que boa parte da minha renda é de margem de afiliados, mas também tem uma loja online de nicho feminino. E aí já fica a dica, viu, gente? Porque vocês acham que para enriquecer a gente consegue com uma renda só? Não, 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 não. Para ser milionário tem que ralar, tem que construir renda através de vários tipos de negócio. E outra mulher que é super talentosa, que esteve comigo também em jobs da agência, né, em alguns anos anteriores, e que veio com uma ideia super revolucionária, uma ideia sensível, apaixonante, criou uma empresa que hoje já é referência em Rio Verde. E como ela não cansa, ela é incansável, ela também está no marketing digital. Seja bem-vinda, Leodina. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho, né, desse seu percurso. Eu quero saber sobre a Encante, como ela nasceu e, claro, como que você veio parar também aqui no marketing digital. Então, a Encante é uma paixão desde criança, né? Eu costumo falar, o pessoal pergunta, né, Leodina, de onde você tirou essa ideia? A Encante sou eu, né? Desde muito pequena eu sempre gostei muito de fazer surpresa. É minha forma de demonstrar amor através de presentes e surpresas, né? É minha linguagem do amor. Então, desde pequena eu sempre fiz surpresa pra mãe, pra namorado, pro professor. E um dia eu, anotando as coisas que eu mais gostava de fazer, surpresa apareceu várias vezes, né? Que eu sempre gostei. Eu obrigava meus amigos a fazer surpresa pra namorada deles pra eu ter que montar, né? E aí um dia eu refletindo, eu falei, gente, eu acho que isso daria uma empresa. Eu acho que o pessoal pagaria por isso aqui, porque tem muita gente que não é criativa ao ponto de montar, né? Então, assim, e aí foi que nasceu a Encante. Eu sou engenheira ambiental também, né, lá, formada pelo IF. E na época eu trabalhava, eu já era até chefe lá de onde eu trabalhava. E eu falei, vou conciliar, né? Vou abrir a empresa online. Falei até com o meu patrão na época, eu vou conciliar os dois e vai dar tudo certo. E aí foi 6 meses assim, eu conciliando. Porém, quando a gente gosta de alguma coisa, aquilo ali pulsa mais forte, né? Eu já vi que eu tava perdendo cliente, porque eu não tinha tempo e tudo tal. Eu cheguei no meu patrão e falei, ó, hoje é meu último dia e agora eu vou respirar Encante. E foi assim, e tô me dedicando aí, né? Desde então, 200% na Encante. Meu rosto, né? É a cara da Encante mesmo. E tô aí. E o marketing digital veio para complementar, né? Eu acho que quebrar o pé é o segredo. Porque aconteceu a mesma coisa comigo. O destino é engraçado. A Encante tava indo super bem. A Encante tava indo super bem, graças a Deus. Até a semana do Dia dos Namorados. Na semana do Dia dos Namorados, uma semana antes, acredito, eu tinha uma entrevista para gravar. Pra Globo até, pro Dia dos Namorados. E eu tava indo guardar uma mesa, organizando lá pra receber o pessoal no outro dia. E eu não vi um degrau e caí e quebrei o pé. E fui dar a entrevista com o pé quebrado mesmo assim, porque tava focadíssima. Porém, eu tive que ficar afastada, né? Pensa, na semana do Dia dos Namorados, que é a semana que eu mais trabalho no ano inteiro, quebrei o pé, minha vida virou de cabeça pra baixo, né? E eu fui obrigada, a coisa que eu mais odeio é ficar parada e ser inútil, né? Fui obrigada a ficar também 2 meses dentro de casa, com a bota no pé. E eu falei, não, se eu não posso estar lá fazendo o físico, eu vou estar trabalhando o intelectual da minha empresa. E foi aí que eu falei, mas a minha ideia era o quê, né? Comprar o curso de marketing, fazer para ajudar a Encante até então, né? Estruturar ela mais, posicionar ela mais no mercado digital. E tá, eu comecei a fazer o curso e eu vi que era muito além disso, né? Que ia muito além. Eu falei, gente, isso aqui vai dar certo. Eu vou fazer dar certo, né? Não tem essa opção. E comecei, no meu 4º dia eu fiz minha primeira venda, e aí eu já animei. Eu falei, vou fazer isso que dá certo, e como você mesma disse, né, a gente não pode ter só uma fonte de renda, né? Sim. Eu acredito que todo mundo que eu conheço que é muito bem sucedido, não tem só uma fonte de renda, né? Tem várias. E aí eu falei, vou investir no marketing digital e na Encante, né? E tem 2 meses que eu tô trabalhando com marketing digital, já tive resultados, assim, maravilhosos. E tô buscando mais, né? Buscando crescer nesse meio, agregar na Encante, né? E fazendo tudo dar certo, caminhando. E eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz de estar aqui com as duas. Quem me conhece sabe um pouquinho da minha trajetória no marketing. Contei pra vocês agora um pouco. Eu conheci o marketing digital pela Chayenne, então em abril de 2021, né? Eu tava bem frustrada com a minha realidade. Agência de mal a pior por conta da pandemia. E aí também, né, você vê como Deus age, né? Às vezes a gente recebe uma coisa como uma coisa negativa, e é claro, né, que em alguns casos faz um estrago, né? No caso da pandemia, trouxe coisas muito difíceis para as pessoas, mas no meu caso
foi a virada Foi a também virada da de chave, agência. exatamente. Porque na agência a gente fazia só os personagens infantis e a parte de promotoria, né? E desde que a pandemia chegou, a gente foi obrigada a ir para o marketing digital. Exatamente. Então, através da Chay, eu conheci os afiliados, né? Conheci o afiliado, comecei a fazer também na minha primeira semana, não me lembro muito bem, mas na primeira semana eu já fiz algumas vendas. Fiquei super feliz e falei, opa, peraí, esse negócio dá muito certo, né? E aí fui para a parte de gestão de tráfego e de social media para salvar a agência também nessa tentativa de recolocar Agregar, minha né? agência em jogo de novo. E passei meses fazendo isso dar certo. E agora, com a Leodina, tô de volta também para o marketing de afiliados. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero perguntar um pouquinho mais para vocês, porque as pessoas elas olham sempre um resultado, né? Principalmente você, Chay, que tá, né, há 1 ano e meio, que fez mais de 1 milhão, né? Vendendo cursos, vendendo produtos. Quem era a Chay antes de começar e quem a Chay teve que se tornar, né? Quais habilidades, quais valores, quais princípios você teve que seguir para conquistar o que você tem hoje? Então, sempre gostei de estudar, de sempre me aperfeiçoar. E uma das coisas que eu tive que mudar muito a minha mentalidade foi essa mentalidade de empreendedorismo, que antes eu não tinha, né? Sim. Pra mim, ali, tá naquele emprego meu, onde possivelmente eu seria uma gerente, né? Uma coordenadora, pra mim já tava ótimo. Daí eu tive que quebrar essa crença limitante dentro da minha cabeça, de que eu posso mais, que eu tenho potencial pra mais, basta eu querer. Então, acho que essa virada de chave pra mim do marketing foi, assim, um crescimento e tanto em todas as áreas da minha vida. Hoje eu sei que, pelo meu potencial, eu posso fazer uma renda muito mais do que trabalhando de CLT, num lugarzinho ali, onde eu tenho todo mês o meu salário fixo, então eu sei que eu posso mais. E se as pessoas conseguem ter resultados no digital, por que eu não posso? Sim. Então, eu mudei isso muito na minha cabeça, porque eu não tinha essa mentalidade antigamente. E hoje em dia eu tenho minha mente blindada para isso. Se as pessoas podem, por que eu não posso? Sim, A gente fala, né? Existe uns desafios e eles vão surgir tanto na nossa carreira, se a gente for CLT, se a gente for Sim. empreendedora, se a gente estiver no marketing, os desafios eles vão estar o tempo todo. Cabe a gente a olhar de uma outra forma, né? E se desenvolvendo. Então, se hoje eu tenho esse problema, então o que eu preciso aprender para resolver esse problema? E quando a gente aprende, a gente muda de nível, né? Sim. Então, o quanto é importante essa expansão de consciência Aham. para levar a gente para outros voos, né? Sim. E em relação à sua rotina, quando você viu que era possível, então, pera lá, eu comprei um curso, né? Para quem não sabe, né? Como é que é esse processo de afiliado? Existem vários cursos que formam pessoas para trabalhar, para ter melhores resultados. Porque hoje, como a Chay falou, você pode entrar lá na Shopee, por exemplo, e se afiliar. Mas possivelmente você vai demorar mais para ter resultados, porque você não tem estratégias de quem já passou por isso, né? O importante é você se capacitar. Quando você comprou, né, o seu primeiro curso para fazer esse mergulho nesse processo de afiliado, de marketing, o que você identificou e colocou na sua rotina que você fala hoje, isso mudou meu jogo? Quais ações? Eu acredito que foi eu persistir independente das dificuldades, igual você falou. Toda área tem dificuldade, né? Por exemplo, um bloqueio de conta, não desistir, né? Quando bloquear uma conta. Tem bloqueio também no WhatsApp, porque se você, como uma das formas de você impactar o cliente é pelo WhatsApp, então você pode tomar banimento também pelo spam. As dificuldades sempre vão vir. Então, se você se deixar levar pela primeira dificuldade, com certeza você não vai chegar onde você quer chegar. Então, traça um objetivo, já veja o que você quer para o seu futuro, já comece a imaginar, né, a lei da atração, já praticar, que com certeza você terá grandes resultados a partir disso. Eu vi recentemente o Misha Menezes falando, né? O que vai acontecer se você não desistir, né? O que você vai ver se você não desistir. E eu vejo muito isso também no seu
modo de falar, Leodina, com as pessoas, né, que te seguem, né? Eu sou uma seguidora, já falei pra você que eu te admiro demais, a sua energia, né, o seu carisma, a forma como você se importa de fato com as pessoas, né, sempre preocupada em levar melhores qualidades de vida, incentivar as mulheres, né, a se desenvolverem, a serem independentes, a buscarem, né, os talentos, e eu sempre acompanhei isso e já te falei isso, o quanto eu te admiro. Eu quero saber um pouquinho como é que foi? Sempre teve essa mentalidade dentro de você? Ou teve algum momento que você falou, opa, pera lá, esse fator foi decisivo para essa expansão minha de consciência, para eu poder chegar nesses resultados? Como é que foi esse processo? Então, acho que sempre teve. Tipo, eu lembro de eu com 10 anos, na porta da casa da minha avó, onde a gente morava, e eu via, assim, todo mundo fazia escola, né, ensino médio, e formava, e todo mundo ia pro mesmo serviço. E eu falava, não. Eu falava, eu quero mais. Eu falava, não, a vida tem que ser mais que isso. Eu sempre tive essa mentalidade, né? Lógico, tem gente que quer casar, formar uma família. Cada pessoa tem um propósito de vida, né? O meu sempre foi ser grande. Tipo, eu queria fazer diferença, eu queria deixar meu nome e minha marca, né? E eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia deixar. Mas são coisas do dia a dia mesmo, né? A gente pagar o preço pelo sonho da gente, eu acredito, né? A gente tem que mudar a mentalidade, né? Sim. Quando eu entrei no marketing, eu vi que eu já trabalhava muito, né? Eu sabia que eu ia ter que abrir mão de alguma coisa para eu conseguir encaixar aquilo ali na minha rotina, né? Hoje, eu faço o que muita gente fala que é impossível, né? Fala que cuidar de 2 Instagram é impossível. Eu te perguntei, né? Em que tempo que você faz? No extra, mas que extra? Que tempo extra é esse? Exatamente, eu tento, eu dou 110% de mim em tudo que eu vou fazer. E a questão não é só vender, não é só ganhar dinheiro pra mim, realmente levar esse propósito mesmo. Eu quero mostrar para as pessoas que elas conseguem, sabe? Se eu posso ajudar, por que não? E eu dou 110 de mim em tudo. Hoje, atualmente, eu cuido de 3 Instagrams, 3 WhatsApp. E eu não só vou ali e vendo, eu realmente faço o acompanhamento com as meninas, né? Incentivo, se precisar, ligo, se precisar, a gente até hora junto, mas assim, eu realmente acompanho elas, sabe? Porque é uma mudança de vida, né? Fez total diferença na minha vida, eu sei que pode fazer na delas, né? Então, nada melhor do que inspirar pessoas, eu acredito, sabe? Acho que esse que é o propósito mesmo. É uma das coisas que eu tive muita falta no começo foi isso, ter um acompanhamento, né? De quando eu comprei. De fazer um network, tirar umas dúvidas mais avançadas. E hoje em dia também eu dou esse suporte mais humanizado, né? Eu deixo meu Instagram ali disponível para as meninas. Horas que as dúvidas que elas tiverem, elas sempre têm acesso a mim. É muito importante, né? Não vender só por vender. Você realmente ajudar a pessoa. E assim, ó. As pessoas às vezes não entendem, né? Ai, por que fulano teve um resultado e eu não tive? Exatamente. Mas aí a gente precisa avaliar com carinho a trajetória, né? E até que ponto também ela fez a pessoa, né? Isso. Por quê? Porque tudo é uma série de fatores, eu falo, né? Você seguiu o script, né? Você fez e colocou em prática tudo que você aprendeu. Você se importou verdadeiramente com as pessoas e você permaneceu pelo tempo suficiente para você ter o resultado que você tem hoje. E eu já falei isso pra Leodina. Eu falei, o que separa o seu resultado do resultado da Chay é o tempo. Sim. Porque vocês têm um perfil muito parecido. Claro que vocês têm personalidade diferente, mas a forma como vocês enxergam o trabalho e a dedicação é muito parecida. E a gente já, eu, né, já tinha observado isso da época da agência, dos trabalhos que vocês fizeram com... E é o que eu falo, era um trabalho simples, né? Então, desde um trabalho simples até um trabalho super complexo, a entrega de vocês, a preocupação de vocês em atender, né, um resultado da melhor forma. Eu acho que é aí que diferencia, né, quem realmente cresce na vida, porque tem gente que só faz o que tem que ser feito e só. Eu sempre tento entregar mais do que me foi pedido, né? Sim. E até na Encante era assim, igual ela falou, a questão que ela teve dificuldade quando entrou no marketing, porque não teve esse auxílio, até na Encante mesmo eu vejo isso. Como é uma empresa, tipo, uma ideia totalmente nova, inovadora, a gente não tinha referência, né? Tanto que no começo desse ano eu fiz o primeiro encontro nacional de empresas de surpresas, né? Porque realmente eu faltava, não tem uma faculdade, não tem um curso, inclusive uma das minhas metas é criar um curso na área de surpresas, porque a gente não tem referência. Tipo assim, eu acho que se dá certo, eu vou lá e faço. Mas não tem ninguém para me orientar, né? Sim. E aí eu criei esse encontro, a gente vai fazer anual ele,
para que a gente tenha uma referência e ajudar mesmo as meninas que estão entrando agora, né? E a mesma coisa no marketing, né? As meninas, eu pego elas como se fossem filhas ali, os problemas delas são meus também. E é isso, é se entregar por completo mesmo. E eu tenho esse lema, assim. Eu falo que quando você ajuda a pessoa a chegar onde ela quer chegar, você também chega onde você quer chegar. Algumas pessoas, elas sentem um pouco de dificuldade ainda desse novo processo que é dividir o que você faz e que dá certo. As pessoas ficam, às vezes, inseguras. Mas como eu vou contar a minha melhor campanha para ela? Mas como que eu vou contar o meu pitch de vendas para ele? Mas como eu vou dividir a minha copy? E, na verdade, o mundo, ele é muito abundante, né? Tem para todo mundo. Sim. E quando a gente segura algumas coisas, a gente vibra de uma maneira também, vamos falar assim, uma maneira não tão positiva. E isso acaba que impede a gente de alcançar novos voos, de chegar em mais pessoas. Por isso a ideia do Jobcast também é trazer pessoas que são inspiração, que são referência, e a gente dividir o que de fato a gente tem vivido e feito para trazer melhores resultados para as pessoas. Então esse movimento é super importante, assim. Eu acho que não é só resultado financeiro, né? Você tem que ter uma história para contar, no final das contas, né? Quem que você inspirou, quem que você ajudou, quem foi a Leodina, né? Eu acho que quando a gente morre é só isso que fica, né? Então, assim, só números não é suficiente, não preenche nenhum ser humano, eu acho, né? Então, é um conjunto de fatores ali para você obter sucesso, para você chegar onde você quer. Nossa, tanto que é gratificante você receber um depoimento igual eu comecei no auge da pandemia, né? Teve muitas famílias que perderam emprego, muita mãe que perdeu emprego. Que às vezes não tinha nem dinheiro para colocar dentro de casa, né, para comprar comida. Então, você poder ajudar essas pessoas a levantar, né, um caixa, levantar também a autoestima, a vontade de viver. Nossa, muito gratificante você receber igual seu depoimento mesmo, prova social viva. Nossa, tipo, enche muito o coração da gente, pensa, né? Talvez eu não tivesse, se você não tivesse aparecido naquele momento, eu não tivesse acreditado e investido naquela ideia, talvez hoje a agência ela teria fechado, talvez. Ela não teria resistido. História, né? Ela não teria resistido à pandemia. Porque hoje algumas pessoas falam, nossa, como é que vocês atravessaram a pandemia? Como é que vocês conseguiram manter caixa, manter tudo? Por quê? Porque a gente foi se capacitando e trabalhando, né? Isso. E trabalhando uma estrutura para conseguir vencer os desafios. E, na verdade, foi a melhor coisa que a gente fez, né? Porque antes da gente começar aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Eu tava conversando um pouquinho com a Chay. O que me dava desespero de ser só do setor de eventos, né? De só promover eventos, é que todo mês eu zerava o meu saldo, né? Na agência. Então, por mais que tinham eventos fechados para meses... para meses futuros, nunca é muito, né? Nunca é uma agenda muito antecipada. Às vezes você tem coisas fechadas para daqui 2, 3 meses, mas nunca muito mais do que isso. É igual na Encante também. E aí toda vez zerava, né? Começava do zero. E aí, quando eu conheci o marketing digital e entendi que eu gostava muito dessa parte do social media, da gestão de tráfego, eu vi também uma oportunidade de dominar isso e ter uma recorrência. Então, todo mês, de ter já clientes fixos. Então, a agência, ela passou por um outro porte, né? Então, ela ganhou um braço e todo mês ela já começava já com um valor faturado, vamos dizer assim. E hoje a gente só vem complementando. Então, hoje a gente continua com os eventos, graças a Deus, voltaram, né? Estão crescendo cada dia mais. E agora trazendo mais possibilidades como afiliado também, para somar, para continuar desenvolvendo outros processos lá dentro. Exatamente. Então, tudo isso soma demais. E uma coisa que eu quero dividir com vocês, que eu identifiquei, né, no perfil de vocês, e que é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, mas será que essa profissão, será que esse trabalho é pra mim? Eu costumo falar que eu avalio, né, se eu estou, ou como escolher, ou como saber se eu estou numa profissão certa, analisando 5 características, né? A primeira é paixão. É claro que, assim, quando você começa a fazer alguma coisa, não necessariamente você vai ser apaixonada por ela. A Leodina, ela contou pra gente, a Encante é fruto de uma paixão. Ela tinha paixão desde a infância por isso. Mas a Chay, quando começou no afiliado, ela não tinha paixão, ela nem conhecia, não é mesmo? Foi realmente paraquedas. Foi de paraquedas. Só que aí,
as duas, independente da paixão ou não, se dedicaram um tempo suficiente para conhecer de fato aquele ofício, né? A Leodina permaneceu ok porque se viu muito apaixonada e a Chay aprendeu a se apaixonar por aquilo. Sim. Seja pela forma que aquilo trazia de resultado, seja pela forma de ajudar as pessoas e tudo mais. E depois de paixão, a gente avalia o tempo, né, que você dedica, o retorno que você vai ter. Então, por exemplo, por exemplo, as pessoas, às vezes, elas entram num negócio só pelo dinheiro. E aí, se elas não têm paixão, ou se elas não têm nenhum dom, nenhum talento natural para aquilo, elas desistem e, às vezes, elas não conseguem ter resultado, porque não é o tempo necessário. Nesse meio do processo da Chay, ela foi desenvolvendo vários dons e habilidades que fizeram com que ela tivesse, que ela ficasse, né, permanecesse o tempo suficiente para ela gerar resultado. Exatamente. E aí, olha o mais legal, o terceiro ponto é tempo flexível. Gente, o marketing, no começo, ele não vai também te dar tempo flexível. Você vai ter que trabalhar quantas horas para gerar resultado? Muitas. Muitas. Todo dia, abriu o olho e às começou. Às vezes as pessoas acham, tipo, tem muitas pessoas do marketing, abandonei a faculdade, parei de estudar no ensino fundamental, mas aí que tá. Às vezes as pessoas pararam ali naquele certo tempo, mas estudaram muito mais do que deveria ter estudado, por exemplo, na faculdade. Então, ter essa mentalidade que se você quiser realmente abandonar a faculdade porque não está se identificando para se dedicar no marketing, alguma outra área do digital, você vai estudar muito mais, me dedicar muito mais, perder muitas mais noites de sono, porque o mercado ele é cíclico, ele sempre tá mudando, sempre tá aperfeiçoando. E se você não pegar esses times de mudança, o mercado te engole. E outra, você vai conseguir ter o tempo flexível, mas depois de um tempo pré-determinado. Você vai estruturar primeiro, a estrutura para depois você aproveitar o o trabalho. Também. Primeiro passo é estruturar o seu negócio. Você vai conhecer de fato o que são as plataformas, você vai se ferrar nos produtos, depois que você vai começar com as estratégias de venda em si. Isso. Sempre tem que ter esse tempo. Não de cara, quero vender. Eu sempre falo isso para minhas alunas. É a primeira mensagem que eu mando para elas. Eu falo, não compare seus resultados com as pessoas que já estão lá em cima. Elas dedicaram mais tempo e suor para estar lá. No dia que você dedicar o mesmo tempo, a mesma atenção, você também alcança esse resultado. Isso, então, aí você não pode ser imediatista, né? Porque às vezes vai atrapalhar todo o processo. Exatamente. Isso, e cada um tem um tempo para se desenvolver, né? Cada um tem uma história também. E é muito bacana você até abordar isso aí, porque igual o pessoal acha que eu já cheguei no Instagram agora. A Leodina criou Encante e aí ela é boa para falar, mas não, isso vem desde lá atrás. Eu lembro que na época da faculdade teve um tempo que eu tava querendo ser blogueira, né? Eu postava tudo, o povo ria, me zoava, me enchia o saco. Eu falava, gente, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, mas ninguém botava muita fé não, né? E engraçado que a carreira de blogueira não vingou não, né? Mas assim, 2 anos depois eu abri Encante, né? E foi graças a essa performance que eu adquiri naquele tempo, né? Essa facilidade de falar, de tanto quebrar a cara lá atrás, que eu fiz a Encante crescer, né? Eu pus a cara ali porque eu já tinha uma certa experiência, né? E fiz ela crescer. A mesma coisa agora com o marketing, né? Eu já vim agregando esses anos todos, essa experiência, né? Nada é por acaso, eu falo, né? Tudo tem um propósito. Isso. E por isso também que a gente vai vendo os resultados aparecer, né? Porque, por exemplo, a gente vem desenvolvendo uma paixão. Aí a gente identifica dons naturais, talentos naturais, e a gente vai capacitando, né? Vai estudando, vai vendo, trabalhando isso é pra mim, isso. aquilo ali, isso aqui já não é. Você vai... Aí você percebe que no digital, quando você junta essas duas coisas, com o tempo, você vai ter um tempo mais flexível. Isso não significa que você vai trabalhar menos. Mas se você quiser, no meio da tarde, sair para fazer um café, para tomar um café, para visitar um amigo, você pode. Só que também, à noite, às vezes, você vai estar fazendo outras coisas. Você pode fazer da praia, você pode, mas você tá trabalhando. Às vezes, a pessoa, ela posta lá que tá na praia, caindo comissão, e aí eles acham o quê, né? Que não tem ninguém conversando com as pessoas que estão comprando, que não tem ninguém atendendo. Então, existe um trabalho que não tem nenhum tráfego rodando para uma página top de vendas que teve uma estrutura gigantesca para ser feita, com copies e tudo mais. Então, quando chegar nesse ponto, é porque já foi construída uma estrutura. Mas o bom do marketing é que ele chega nesse ponto, se você se dedicar. Então, você pode ter uma vida melhor, né? Exatamente. Você trabalha, mas assim, o resultado é muito melhor, né? Sim. Porque tem gente que passa aí e trabalha 8 horas por dia. Se você se dedica 8 horas pro marketing um dia, você estoura. Você estoura, entendeu? Sim. Que é coisa que
todo mundo faz naturalmente na CLT, né? Sim, exatamente. E Mas aí, aí que tá o problema, né? Às vezes as pessoas falam, vou trabalhar pra mim, vou trabalhar menos. Isso. É muito... Não. É uma mentalidade que É o vai ter, aí que sim, cai, que sai do mercado. porque trabalha muito mais. Muito você mais. trabalhando pra você mesmo. isso. Mas os resultados são seus, né? Então, Isso, assim, e a médio e longo prazo você muda uma história toda, né? sim. Muda uma isso que é o história bacana toda. do marketing. Então, isso que as pessoas falam, né? Às vezes elas só veem e elas querem esse resultado do tempo flexível a curto prazo e às vezes elas não têm paciência, né? Não tem consistência e persistência para fazer esse resultado vingar, né? Exatamente. E além disso, a gente fala dos ganhos escaláveis, que é o quarto ponto, né? Aham. A gente, determinados locais, a gente não consegue fazer uma escala tão grande quanto na internet, né? Que hoje é o meio mais democrático, né, para se fazer dinheiro. A gente pode pegar duas pessoas que saíram de regiões, de realidades totalmente diferentes. Só que se as duas tiverem uma mentalidade de abundância e forem desenvolvendo isso, se capacitando, as duas podem chegar num tempo determinado, num tempo bom, num resultado super favorável, né? Verdade. E o último ponto que eu falo que é mudar o mundo, né? E quando eu falo mudar o mundo, gente, não é aquela coisa de nossa, achando que vai mudar o mundo, mas é mudar o mundo daquela pessoa. Sim. Aquela pessoa que você impactou na pandemia, que não conseguia colocar comida em casa, ela teve o mundo Com dela certeza. mudado. Com toda certeza. Então, esses 5 pontos, eles são sensacionais para talvez ajudar você a se decidir, de se dar essa oportunidade. Porque você consegue se apaixonar, você consegue desenvolver dons e habilidades que você já tem, que você vai perceber ao longo do caminho. Você consegue depois tornar o seu tempo mais flexível, fazer um ganho se tornar escalável e ainda ajudar pessoas. Exatamente. Então, é muito bom. E eu acho que hoje é uma coisa que eu quero conversar muito com vocês. O que eu acho que limita um pouco as pessoas a abraçarem isso é que eu tinha, gente, então por isso eu falo, a gente tem muito preconceito ainda com o dinheiro, né, com a prosperidade. Eu lembro quando você começou a postar muito as notificações, né, que hoje eu sinto muita falta, não vejo a hora de notificações, minha Vamos notificação voltar. preferida. Eu Melhor não, que eu te amo. eu não, Melhor notificação, né? antes, quando eu via essas notificações, me fazia, de certa forma, me gerava um desconforto. E eu acho que é porque eu via muito dinheiro como sujo. Tipo, como se o dinheiro Se a fosse. pessoa ganhou dinheiro, ela ganhou de forma desonesta. Como se o dinheiro fosse ruim, como Fosse se ele mal, fosse né? sujo. Exatamente. E na verdade o dinheiro ele só vai intensificar quem você já Sim, é, né? exato. Que você é uma pessoa boa. Exatamente. E eu quero saber, Chay, um pouquinho como é que foi lidar com isso, com essa mentalidade com o dinheiro em si. Como é que foi o começo pra você de tudo isso? Eu sempre fui bastante, posso dizer, Econômica. econômica. Mochila, mão de vaca. Muito bom. Daí eu sempre tive uma reserva. Então, o dinheiro que veio foi para complementar mais ainda essa reserva Só e ficou essa maior. mentalidade. Só ficou maior a poupança. Ficou melhor. Então, eu nunca fui de gastar com coisa à toa. Até então, eu tinha esse bloqueio de, tipo assim, não vou comprar, igual esse telefone aqui. Eu comprei ele quando saiu. Eu fui a primeira a buscar ali. Então, foi um dinheiro que eu investi, mas assim, não querendo. Mas meu namorado falou assim, compra, você trabalha com isso, você tem que ter o melhor. Daí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá e comprei. Mas assim, eu ainda tenho que trabalhar isso em mim. Eu sou um pouco segura. Mas um lado é bom, um lado é ruim, né? Mas eu soube lidar bem porque eu já era segura. Agora tenho pessoas que eu conheço e ganham muito dinheiro que não tem nada. Então acho que já aí tem que trabalhar um pouco melhor, né? Sim. Nessa parte. E como que foi pra você, Leodina, lidar com isso, com essas possibilidades, né, de aumentar, de realmente escalar? O que gerava em você quando você postava e às vezes as pessoas olhavam e falavam assim, agora a Leodina tá postando resultado. Como é que foi esse processo pra você? Então, pra mim, eu nunca me importei muito o que as pessoas estavam achando, né? Porque opinião não paga aluguel, não paga água, não paga nada. Eu achei, assim, foi incrível pra mim, porque a minha meta mesmo é ajudar as pessoas que estão em volta de mim. Não faz sentido pra mim eu estar bem e as pessoas que estão perto de mim não, né? Então, assim, só de ter a oportunidade de dar uma vida melhor pra minha mãe, de poder ajudar, assim, quem realmente sempre estava ali comigo, aquilo ali foi o principal, na verdade, né?
Tanto que eu falo muito, eu cobro muito, pego muito no pé das minhas amigas. Eu falo, ó, vamos, vocês também têm que crescer, vocês também têm que chegar lá, como com quem que eu vou viajar. Eu falo pra elas, eu vou ficar rica e vamos, gente. Exatamente. Eu não sou muito gastadeira, não. Eu acho que quanto mais a gente ganha, mais a gente tem essa noção do dinheiro, né? Do quanto ele vale, né? Sim. Do quanto a gente se dedica. Também, é o né? tempo da gente, né? A gente abre mão do tempo, da vida da gente por aquilo ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que aplicar realmente no que vale a pena mesmo. Eu dedico muito, assim, eu invisto muito na minha mente, né? Tem gente que investe muito em outras coisas, eu investo muito na mente. Eu compro muito curso, o que tiver aqui para agregar na minha empresa, lá na Encante também, é o que eu invisto. Não sou muito de gastar também, não. É uma coisa que eu gasto sem dó também é curso. Geralmente eu compro uns 2 cursos por mês. É a minha meta, pra sempre Curso, estar aperfeiçoando. Eu adoro. Eu acho que é o dinheiro mais bem gasto. E nas pessoas que estão ali te ajudando, né? Eu acho que porque você investe em você, né, o tempo Sim, todo, exatamente. né? E vai tendo ferramentas e referências, né? Para melhorar mais o serviço que você presta, desenvolver mentalidade e tudo mais. Eu também, eu já era mais gastronômica. Eu tô melhorando, mas vamos dizer que assim, eu venho de uma linhagem que a gente gostava de um cartão de crédito. Eu tenho mais ou menos uns 2 anos que eu não tenho mais cartão de crédito. Foi preciso e necessário, para eu realmente fazer uma mudança de vida. Então hoje é só o dinheiro mesmo. Um dia vou voltar, terei enquanto estou nesse processo, porque eu ainda... Não, e você vai voltar, porque cartão de crédito também rende dinheiro. Então, sim, se souber usar, né? Porque o meu, no caso, gastava o meu, não rendia. Então, mas voltando, né? Eu também gosto muito de cursos, principalmente porque eu me vejo uma pessoa muito prática, muito dinâmica, assim. E eu gosto de fazer e já... Tipo, ir pondo em prática. Me incomoda muito quando eu conversava às vezes com as pessoas e elas falavam de curso e eu não via elas botando em prática. E isso também que me fez ficar um pouco receosa quando eu entrei no marketing. Eu ficava assim, ai, será mesmo? Será? Deixa eu ver o resultado. E aí a Chay começou a postar resultado, eu falei, não, ela tá falando que tá fazendo. Isso me chama muita atenção, assim, então eu já gosto de começar e já ir aplicando. E teve uma mentoria que foi decisiva na minha vida, que foi do Wendel Carvalho, que foi o Vida Épica, na época que eu comprei. Que ele falava, minha mentalidade para dinheiro era bem escassa, assim. Tinha muita mentalidade de escassez. Uma vez eu vi a mulher dele, a gente estava assistindo uma live, né, e o Murilo deles, e a mulher dele apareceu com um lenço da Louis Vuitton, não sei nem falar, gente, como se fosse, eu sou uma pessoa muito da moda, eu gosto de gastar, mas com comida e viagem. Digamos que, inclusive, estou precisando de um guarda-roupa de bom gosto e de dinheiro também. Então, ela entrou numa cena, assim, com um lenço, e ela falou assim, o que você sente quando você me vê e quando você vê esse lenço que custou tanto? E, gente, naquele momento, eu lembro, foi dia 30 de abril, eu tava no Rio Quente, comemorando o aniversário da minha irmã, e eu tava fazendo a maratona de live pra comprar o Vida Épica. Eles estavam todos se divertindo e eu fiz a maratona, porque eu sabia que eu queria comprar e que aquilo ia ser importante. E na hora que ela começou a me falar sobre dinheiro, eu lembro que me deu uma dor de estômago e eu vomitei. Eu passei muito mal. E naquele dia eu vi que eu tava com um problema muito sério de escassez que eu precisava resolver. Porque ela falou, gente, um lenço, ela falou assim, um lenço, ele tem a mesma serventia. Ele pode ser um lenço da C&A, ele pode ser um lenço da Louis Vuitton. A serventia é proteger, aquecer, manter quente, que nem eu tava na época, né, abril, já tava começando a ficar mais frio, eles estavam numa região fria. Se você tá sentindo algo, isso diz muito mais a respeito de você do que de mim. Sobre ela. E aquilo pra mim chamou muita atenção. E eu falei, eu preciso fazer um mergulho profundo e entender o que o dinheiro significa e o porquê que eu tenho tantos bloqueios. E aí eu descobri que de pequena, os meus avós falavam, ai, fulano de tal enriqueceu de uma hora pra outra, deve ter passado a perna em todo mundo. Porque a gente nunca vai ter esse dinheiro, porque pra enriquecer você tem que fazer isso. Nunca é de forma honesta. E eu comecei a trabalhar tudo isso. E nessa mentoria eu aprendi 3 coisas fundamentais. Que o dinheiro, ele nada mais era que para trazer segurança. Exatamente. A primeira função do dinheiro é trazer segurança. Então, você poder mudar a realidade da sua família, da sua casa, poder ter um plano de saúde, poder ter uma reserva, que se acontecer alguma coisa, você tem um tempo lá para você se restabelecer. Então, a primeira função do dinheiro é segurança.
A segunda função é realizar sonhos. Sim. E a terceira é transbordar. E a gente lá em casa, por muito tempo, fez tudo muito errado. A gente não tinha segurança e a gente realizava sonhos. A gente não tinha segurança, não realizava sonhos e às vezes transbordava, queria ajudar as pessoas. E às vezes se lascava porque não tinha uma reserva. Então a gente sempre fez tudo muito errado. E tem pouco tempo que eu tenho conseguido, sabe? Fazer esse processo e desenvolver, fazer essa expansão da mentalidade. E eu queria muito direcionar essa pergunta para você nesse momento, Chay. Porque, principalmente agora, sabendo que desde o pequenininho você já era segura, você já tinha, né, uma reserva, e hoje podendo ver você desfrutar, realizar sonhos e principalmente transbordar. Conta um pouquinho pra gente, Chay. Pra mim, uma das minhas maiores conquistas hoje é ajudar meus pais. Hoje eles estão construindo, direto eu mando Pix, inclusive eu quero até mostrar um áudio aqui que eu sempre me emociono muito. Eu fiz até um Reels. Princesa, boa noite, papai te ama e obrigado por tudo, viu, Shane, que você tá fazendo por nós. Obrigado, Deus vai te retribuir muitas centenas de vezes, viu, meu amor, que você tá fazendo por nós. Viu, papai te ama muito, viu? Fique com Deus, dorme com Deus, você e o Léo. Não tem como não emocionar, né? Sim. Então, eu não quero só pra mim, né? Eu quero poder ajudar eles também o máximo que eu puder. Poder retribuir tudo que eles já fizeram por mim. Sim. E você vê, né, esse transbordo, ele começa, né, na família, mas ele se estende. Porque, na verdade, antes de transbordar pra família, dinheiro, você já transbordava para outras pessoas em conhecimento, já transbordava em intenção positiva de tipo, poxa, tô vendo que aquela pessoa tá quebrando a cabeça, que ela não tá conseguindo gerar uma renda que ela precisa para ela passar um mês. Então, como é que eu faço? Como que eu posso ajudar, Como é que eu posso ajudar através do meu conhecimento a talvez mexer uns pauzinhos para ela ter um resultado? É muito importante isso, né? E é bacana, tipo assim, eu vejo isso muito também. Às vezes a gente se deslumbra, né? A gente tem que ter muito cuidado pra gente não se perder, né? Da gente quando a gente começa a ganhar dinheiro. Porque eu vejo na Encante mesmo. Uma vez ou outra eu falo, gente, eu tô trabalhando muito ou ganhando muito dinheiro. Vou ganhando muito dinheiro, né? Eu vou achar que eu tô rica. Não, mas é que referência... Muito, tô trabalhando muito, mas o que eu tô fazendo pelas pessoas que estão aqui, né? Igual direto eu solto umas campanhas, igual essa semana eu soltei uma, né? Pra poder presentear mesmo, tipo, conhecer quem tá ali comigo, quem me acompanha, sabe? A gente não pode perder essa noção do porquê eu comecei isso. Inclusive, eu li um livro que mudou, assim, minha vida, que chama Comece pelo Porquê. É incrível. Ele fala muito sobre propósito, porquê de você fazer o que você faz, né? E a gente não pode perder isso, né? Beleza, é uma fonte de renda, é a minha maior fonte de renda e tudo tal, mas o porquê que eu faço aquilo ali, né? Quem que eu consigo impactar? Que vida que eu consigo mudar? Então, eu acho que a gente não pode se perder disso, não. Porque o dinheiro, ele às vezes mexe com muita gente do meio, né? Sim. Você que tá no meio há mais tempo, você já deve ter ouvido histórias. Eu já escuto já, né? Então, assim, acho que a gente tem que ter sempre em mente, assim, que é mesmo pra ajudar a mudar realidades aí. Mas é igual a Fer falou também, né? O dinheiro intensifica aquele que você tem. Exatamente. Então, se aquela pessoa tem aquela sementinha ali de passar a perna nas pessoas, né? De fazer algo muito leal. Só vai piorar, né? Só vai intensificar. E aí, quando eu consegui expandir essa mentalidade, né, da abundância do dinheiro, eu pensei, gente, então se eu me considero uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, honesta, e com pouco dinheiro ou quase nada, eu já faço coisas muito bacanas, imagina só se eu tiver muito dinheiro. Exatamente. Então imagina os projetos que eu posso ter, Exatamente. imagina as vidas que eu posso impactar. E eu acho que é sobre isso, porque se a gente pensar só na gente, é muito pequeno, Perde né? o sentido, né, da vida. É muito superficial, né? Então, essa reflexão também que a gente deixa para vocês. Pensem com carinho na trajetória que vocês podem fazer dentro do marketing. E pensa qual o que vocês mais precisam desenvolver em relação à mentalidade. Porque às vezes a pessoa, ela não quer, ela fala assim, eu não quero me expor, o que as pessoas vão pensar? Mas na verdade, às vezes não é muito relacionado às pessoas. Porque assim, a gente sabe que para permanecer ativo nesse mercado, a gente precisa postar os resultados. E os resultados é a comissão caindo, é as vidas sendo ajudadas, é depoimentos, provas sociais. Não tem como fugir muito disso. Só que se a pessoa só olha por esse lado, é como se ela estivesse olhando só pro dinheiro. E ela esquece de toda a transformação
que ela gera. que isso gera. Uhum. Né? O dinheiro é uma consequência do Sim. trabalho que foi feito, né? Aham. Então, eu gosto sempre de pensar por esse lado, porque foi isso que mudou a chavinha, assim. Foi isso que me fez a olhar pro dinheiro de uma forma diferente e a deixar ele vir, né? Exatamente. A Isa, na primeira, que é a criadora do curso, né, que eu faço, da mentoria que eu faço, ela fala nas primeiras aulas. Ela já quebra essa objeção que vender é uma coisa ruim. Que não, venda não é uma coisa ruim. Todo mundo, a todo momento, tá vendendo alguma coisa, Sim. né? Então, assim, você tá ajudando a pessoa naquela necessidade. Eu tinha muito isso. Apesar de eu já ter Encante há 2 anos, quando era venda, eu não era boa. Tipo, minha mãe que tomou frente dessa parte e ela vende muito mais que eu, porque ela é muito comunicativa e eu tinha na minha cabeça que eu tava forçando a pessoa a ficar com uma coisa que ela não queria e tudo tal. E não, se a pessoa foi até você, é porque ela tem uma necessidade ali e você vendendo, oferecendo seu serviço ou o seu produto, você vai acabar com a necessidade dela, né? Então, assim, todo mundo a todo momento tá vendendo alguma coisa, né? Seja no marketing, seja você uma dentista, seja você uma empresária, seja você um não médico. tá vendendo seu serviço, você vende seu tempo. Você Exatamente. trabalha pra pessoa e pra pessoa pagar seu salário. de alguma Exatamente. forma. Então, assim, Isso. venda não é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente tem que quebrar de primeira quando você começa a trabalhar com marketing digital, né? Sim. E Leodina, eu tava pensando aqui, né? Porque você foi, tipo, uma referência nesses últimos dias, até pra eu voltar a me movimentar. O meu marido, ele sempre falava, Fer, volta, sabe? Queira ou não, era uma coisa que você se identificou, você fez bem no tempo que você fez. Você levava, atingia mais pessoas, levava uma melhoria pra vida de mais pessoas. A gente tinha uma outra fonte de renda que também era ótimo, porque, né, gente, todo mundo precisa, todo mundo quer realizar sonhos. E eu ficava sempre dando aquela desculpa, mas eu tenho pouco tempo. Mas nossa, já é tudo tão sofrido e tal. E aí uma vez você me falou, não, a gente dá conta, sim, é só se organizar, né? E então eu quero que você fale para as pessoas, né? Em 50 dias, quanto é que você conseguiu fazer com o marketing digital? A gente tá chegando aí nos 20 mil reais, com 2 meses, né, de marketing digital, de curso. E a questão da agenda de tempo que você falou, e a questão de se organizar, né? Porque, assim, tem casos e casos, né? Eu acho que cada coisa funciona para uma pessoa. Eu acho que não existe, aquele negócio, vou acordar às 5 horas da manhã e vou fazer. Cada pessoa se adequa a uma realidade. E o marketing digital prega muito essa liberdade de tempo, de geográfica, né? E eu adoro, porque eu sou péssima para acordar cedo, gente. Eu não gosto mesmo, eu não gosto. Só que isso não quer dizer que eu não trabalho, né? Se eu vou trabalhar 3 horas por dia, eu vou trabalhar 200% dessas 3 horas por dia, né? Pra dar certo. Mas eu tenho minha agendinha sempre, todo dia, antes de eu dormir, eu anoto tudo que eu tenho que fazer. Inclusive, é uma dica, tá? Pra quem tem muita coisa pra fazer, acha que não tem tempo, comece a otimizar tempo. Quando eu acordo e eu não tenho minha agenda, eu fico sem saber o que fazer, eu perco tempo. Eu anoto todos os dias o que eu tenho que fazer à noite, né? Tudo. Tomar café, agora eu tenho que tomar banho. Tem que passar ali e comprar um remédio, tudo. Porque chega no final do dia, eu vejo a quantidade de coisas que eu consegui fazer naquele dia, sabe? Aquilo ali é otimização mesmo, ó. Tem que postar no Instagram do Encante, tem que postar no Instagram pessoal, tem que postar no outro Instagram, tem que responder fulano. Então, assim, otimização de tempo. Eu sempre falo que assim, ó, quando você tem preocupação, você tem perda de tempo. Exatamente. Quando você tem organização, você ganha tempo. Exatamente. Porque quando eu não estou organizada, eu fico preocupada e parece que meu dia não rende Não nada. rende. E quando eu tô organizada, parece que é quase um milagre, né? Sim, você faz 1000 coisas numa vez só. E Tudo tão é questão de gratificante. organizar. É gratificante também. Você Tudo chegar no verdinho. final do dia, você dá o checkzinho. Eu também sempre me organizo. Sim, tem que ser. Não dá pra, ainda mais a gente que não faz só uma coisa, né? Aham. Toda hora eu chutar. E a gente, a maior parte do tempo eu tô em casa. Em casa quer fazer tudo, menos fazer o que tem que ser feito. Você quer ver um filme, você quer Exatamente. comer, você quer dormir. Então, se você se tiver organizar certinho, Exatamente. Uma sequência, né, de Sim. coisas que você tem que cumprir, uma rotina todos os dias para que você chegue nesse resultado, né? E é bem isso. E assim, é importante porque aí as pessoas elas vão entendendo que, por exemplo, eu posso sim viver disso, mas eu posso sim pegar 2 horas por dia e fazer como a Chay fez por muitos meses, né? No começo, não, foi depois que você voltou. foi. Foi depois que você voltou No que começo, você... eu voltei a trabalhar, conciliei, eu acho, durante mais uns 2 meses, vi que aquilo não era pra mim, de aguentar a chefe, ter que acordar cedo, pegar ônibus, sendo que eu poderia ter uma vida muito melhor trabalhando de onde eu estivesse. E mesmo trabalhando mais, né?
Então, eu preferi pedir demissão. Não foi fácil, porque era um sonho, né? Formar, trabalhar. Eu fiquei 2 meses no Paraná, em treinamento, tudo por conta da empresa. A empresa era ótima, eu amava as pessoas que eu trabalhava. Não foi fácil, foi uma decisão muito difícil, mas eu coloquei na balança, né? Realmente Sim. compensava eu continuar ou pedir demissão. Às vezes é aquela decisão que muda a vida da gente, Sim, né? E eu falo muito sobre virada de chave, né? Às vezes é uma coisinha que vira... O seu foi quebrar o pé também, o meu também. O meu foi a pandemia. A pandemia, então, assim, todo mundo, eu acho que chega numa situação assim que tem que escolher, Tem que né? escolher. E é o que eu falo, eu vivo falando isso. A vida vai passar se você ficar dentro de casa assistindo televisão e vai passar se você meter a cara todo dia e fazer alguma coisa que você acha difícil. Ela vai passar de todo jeito. Só que se chegar lá no final, você não tem a opção de escolher diferente. Então, escolha, né? Fazer algo que realmente você vai chegar no final da sua vida e você vai olhar, bater no peito e falar, eu fui foda. Eu deixei minha marca, eu fiz história, sabe? E assim, a gente tava falando sobre isso, porque as pessoas às vezes hoje olham a Chay e elas têm aquela ideia de que ela não tem mais tanta dificuldade, que ela não tem desafio, que ela não sente dores. E na verdade, elas só aumentam, né, Só Chay? Realmente. Você melhorou o padrão de vida, você desfruta de mais coisas, mas os desafios que você tem hoje são muito maiores, Sim. né? Hoje eu tenho funcionário, hoje eu tenho muitos impostos para pagar, tenho os problemas da empresa normal. Então, a cada vez que você cresce, vai crescendo os problemas E fora também, que, né? tipo, você O se problema cobra tem- mais, né? É. Tipo, a ter melhores resultados. Sim. E, tipo assim, eu cheguei aqui, mas eu quero chegar mais, Sim, né? eu sempre tenho essa sede insaciável de Sim, sempre tem que crescer ser. mais. Tem que ser. E nesse caso, é louvável, né? Porque hoje você tá batendo já os 100 mil mês, né? Aham. E imagina, todo mês era, e tem que Tem que ir Isso tem que lá. ser, fazer tudo de novo Tudo e de tem que ser novo. pelo menos igual o mês passado pra tudo ser de melhor, novo. né? Então, gente, não se iludam. Não é fácil, mas é super possível. Ó, tô aqui com duas mulheres incríveis, né? Achar que já tá fazendo isso há 1 ano e meio, que tá se consagrando e que vem coisa nova, né? Eu quero Sim. que você fale um pouquinho sobre isso. Depois de muita procura, eu decidi abrir minha mentoria, vou abrir tudo que eu faço, desde trabalhar realmente como uma afiliada profissional, desde começar do zero. Então, eu vi essa necessidade nas pessoas, né, de ficar perdida, de comprar o curso e, para onde eu vou agora? Então, eu quero suprir essa necessidade que as pessoas têm. É. E realmente abrir todo o meu jogo. em tudo que eu Isso. faço. Inclusive, você pode ensinar as pessoas a se organizarem financeiramente também, porque já identifiquei que já é uma habilidade É boa. boa. Eu sempre Inclui falo. aí. Eu Vai ter um tenho, módulo. eu tenho muita sorte e sou muito grata à Ju, né? A Juliana, minha sócia. Porque eu sempre fui a pessoa que deu as caras, que vai pra frente e que comunica e faz acontecer. Só que eu sempre tive uma retaguarda impecável. E se não fosse ela, provavelmente a gente não teria tudo que a gente tem hoje. E a gente não seria tão forte assim. Porque ela estrutura tudo, assim. Tudo é muito organizado. A gente sobreviveu à pandemia no positivo, isso assim, comendo dinheiro. E quando eu falo positivo, óbvio, o mês era negativo, porque não tinha entrada. Mas a gente tinha caixa, a gente tinha reserva. Então, em nenhum momento eu dormi preocupada, né, em dever. Então, assim, é uma retaguarda incrível. Eu falo pra ela, eu falo, meu, você tem um dom, uma habilidade que poucas pessoas têm, que é fazer no pouco ou no muito, Sim. muito. Lá na minha Faz empresa a é minha coisa mãe. dar Minha mãe é assim, certo. mas é do livro que eu falei pra vocês. Chama Tem pessoas que são do porquê e tem pessoas que são do como, né? E tem pessoas que são só do que mesmo. Eu costumo falar que eu sou do porquê. As pessoas do porquê, elas são movidas por sonhos. Elas sabem onde que elas querem chegar, elas sabem o que elas querem fazer, elas têm a ideia. Só que elas não sabem como chegar lá. Elas não sabem executar. E aí vem a pessoa do como. E ela sabe estruturar, ela sabe o que você vai fazer, sabe? Então, assim, quando junta duas pessoas, a do porquê e a do como, estouro na certo. Porque aí você tem uma pessoa que tá ali sonhando, que tá dando sentido para aquilo ali, e tem uma pessoa que tá fazendo por trás acontecer. Vocês falando assim, eu já identifiquei. Tipo, qual que você Eu é? sou do porquê também. porquê. Meu namorado também vai fazer 1 mês que ele pediu demissão também. Sério? Ele tá comigo. Bacana.
Ele é o como. É o como, Ele né? é o pé firme. Não, Mas eu é diria ótimo que- ter. Aham. É a melhor coisa. E eu admiro muito também a parceria sua e da Ju. Vocês estão A gente tá perfeitas há junto. 7 anos. 7 anos, é um 7 casamento. anos já. É um casamento. Eu falo, olha, pra eu largar da Ju, não largo de jeito Larga nenhum, largo, não troco nem Mais fácil presta. largar o marido que a Ju. É verdade. A ciumeira. E agora os nossos... Agora não, já tem uns anos. Nossos maridos são sócios também. Olha que bacana. Quando que eles, legal. acho que deve ter 5 anos, a gente tem 7, né? Uhum. Quando eles fizeram a sociedade, a gente falou, ó, o negócio é o seguinte, vocês têm obrigação de dar certo, porque a gente vai ser sócia pra sempre. Exatamente. Então vocês não podem melar nada. É verdade, vocês não brigam. Não pode dar Vocês são errado. só amigas, né? Não são A gente parentes. só né? amigas. Eu achava que vocês eram irmãos É, com todo isso. mundo pensa. Que é todo muito mundo pensa. junto. Mas na verdade a Ju, ela veio do Paraná, eu vim de São Paulo, né? É, porque o meu marido e o marido dela são agrônomos. E a gente veio por conta Você não tem deles. família aqui, não? Hoje minha mãe mora aqui. Ah, tá, mas não morava, mas né? antes não, Ah, não. que legal, Eu achei que fiquei ela era 8 daqui. anos, minha mãe... 8 não, 5, 6 anos só. Minha mãe faz 4 anos que mora Nossa, aqui. que legal. Achei que Só vocês eram, com- sua família era daqui. Não são. Todo mundo veio de fora pra desbravar Rio Verde. É, terra boa, Terra né? boa, graças a Deus. Meninas, e eu sempre gosto de fazer algumas perguntas para as pessoas entenderem também, conhecerem um pouquinho melhor quem são vocês, né? Leodina, o que você acha do sem agenda não há futuro? É o que eu falei agorinha, né? É muito mais fácil você chegar lá, você tendo uma agenda, tendo uma organização, né? Eu acredito que seja necessário para qualquer ser humano, na verdade, né? Você tem que ter metas para atingir, você tem que ter aquilo ali escrito. Eu, pelo menos, funciona assim. Vou, ok, já fiz. E aquilo ali, quando você não faz, às vezes você não anota, aquilo ali ainda fica te pesando, te gastando seu tempo, né? Às vezes você nem tá fazendo aquilo ali, mas você tá gastando energia pensando que você tem que fazer aquilo. Então, eu acho melhor você pegar e fazer logo. O negócio é, tem uma frase que eu sempre falo lá na Encante, todo mundo que me rodeia sabe. Fazer o que tem que ser feito. É Eu também ruim, falo muito isso. fazer. É ruim, tem que fazer? Tem que Faz fazer e logo. pronto, acabou, não pensa, só faz. Abre a câmera e grava. Às Grava. vezes eu falo, nossa, vou ter que gravar um story, que vergonha, que não sei o quê. Abre a câmera e grava, abre a Não, câmera e grava, eu faz morro parte de do rir. nosso As trabalho. meninas né? falam, Leodina, eu queria ter essa coragem. Eu falo, gente, não tem que ter coragem, não. Tem que ter conta. Eu abro ela. Tem que fazer, ponto final. Pega e Eu faz. tenho até um postzinho que, às vezes, também algumas pessoas... Ai, como que você faz, tal, como que você fala? Aí tem uma rodinha. As pessoas pagam seu boleto? Não. As pessoas que estão te criticando, vai te Sabem mais que ajudar em algo? Não. Não. Quem tá te criticando vai te agregar em algo? Não. Então, Não, por quê? e é basicamente isso. Isso que eu levo muito em consideração, sabe? Uma coisa que eu aprendi com o tempo. Até na faculdade já, o pessoal gostava demais de falar da minha vida. Nossa, sempre fui alvo de duplo de falação. Não sei se é porque eu metia a cara e fazia vídeo, trem. Eu falava, as meninas vinham, fulano falou de você. Eu falava, quem que é fulano? Aí as pessoas falavam, eu falei, o que ele tem? O que ele já fez? Aí, nada. Eu falei, então tá bom. Eu nunca me importei com quem não construiu nada. Agora, se, tipo, é uma pessoa que é referência pra mim, me dá um toque, eu já fico, opa, peraí. Mas aí não fala. Quem tá acima de você quer fala, te ela ajudar. não perde tempo, Não ela vê que você tá perde. Ela vai, crescendo, às ela vezes, sabe que é falar seu pra você, processo. né, E é por também. isso que é o bacana, porque você não vai receber crítica de quem já Aham. fez mais que você, entendeu? Então, se é uma pessoa que eu não me inspiro, que não me some nada, a opinião dela pra mim vale nada também. Então, assim, se for alguém, tipo assim, que já formou alguma coisa, me der um toque, uma crítica construtiva pra mim, falar, Leodina, acho bacana você fazer isso aqui que vai dar certo, tal. Eu calo na hora pra ouvir, sabe? Mas, ao contrário, não. Mas é tão bom ouvir você falando, e por isso que eu falei que eu sempre gostava muito de te ouvir falar e me inspirava muito. Porque eu, há uns meses atrás, eu me preocupava muito e com qualquer pessoa, e isso fazia muito mal. Sim. Porque a gente deixa de fazer coisas incríveis e que precisam ser feitas para que Exatamente. gere um resultado por conta de umas pessoas que não Te agrega em significam nada, É, né? as pessoas vão falar da gente De qualquer todo jeito, se você fizer ou não não fizer. E isso também foi decisivo pra mim, assim, quando eu parei de me importar, os meus resultados, eles ficaram muito maiores, assim. E depois que você para de um tempo assim, a pessoa até cansa de falar. Mas nem fala mais, porque sabe que você não vai parar. Não adianta. Sabe que não te afeta. E uma coisa, Chay, que eu sempre gosto de pensar, né? Nossa vida é o resultado de uma sequência de rotinas boas ou ruins. Sim. A gente falou um pouquinho disso, dessas rotinas, e você é a prova viva que você se coloca em teste o tempo todo, porque você faz o seu trabalho e realiza essa quantidade de resultado da sua casa, que é Aham. É um é um desconforto, né? é um desafio, né? Sim.
Como é que você faz isso? Como é que você chegou nessa organização? Foi meio que quebrando a cara mesmo. Por exemplo, dá sono, não vou dormir. Não quero. Acabei de almoçar, quero fazer outro lanche. Não, vou fazer, vou trabalhar. Depois que eu terminar tudo, eu posso fazer alguma coisa. Então, essa organização. E uma coisa também que talvez ajuda nessa parte negativa que você falou, você tá cercado de pessoas que às vezes te inspiram, né? Tipo, você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você não tem essas pessoas, uma dica, compre livros, compre 5 livros. Mude as pessoas. Compre 5 pensamentos. É ótimo. Compre 5 pensamentos ali acessíveis, né? Porque uma grande mente pensante de um livro é algo realmente de outro patamar. Então, Sim. compre 5 livros e leia 5 livros, já que você não tem essas 5 pessoas para te ajudar, para te motivar. Por isso que a gente fala, né, que o ambiente ele muda totalmente Muda o jogo, muito. né? Não, é bacana demais. Igual agora eu entrei no marketing, meu Instagram é só gente do marketing. Eu não vejo nada da vida dos outros. Uma dica, gente, que funciona muito pra mim. Não sei nem se nós vamos tocar nesse ponto aí, não, mas, gente, a melhor coisa que eu fiz foi parar de seguir página de fofoca. Gente, isso aí otimiza seu tempo tanto. É energia ruim, né, que você também. gasta, você coloca seu tempo ali, sua energia na vida dos outros. Hoje o povo fala, eu não sei da vida de ninguém. Eu fico vendo coisa de Não, e os marketing o dia famosos inteiro. não sabem nem que a gente Nem da nossa existe. existência. Não, Foi uma ninguém coisa, ficar assim, querendo saber foi da uma vida coisa deles. que melhorou demais meu tempo. Eu sigo poucas também, mas agora eu vou parar de seguir todas. Não. Obrigada pela dica. É porque todo tempo que você tá ali no Instagram, você tá Sim. trabalhando, Não, né? e Eu às vezes imagino é que você tá assim. absorvendo informação. Às vezes é assim, volte no 5º post, aí você vai lá. Depois, 5 horas Quando você depois. vê, você já tá A uma hora Nicole se dentro do Instagram. identificou ali, ó. Não. E o bacana Otimiza seu tempo, Nicole. Na Encante, inclusive, o Instagram da Encante só segue empresas relacionadas. Porque todo o tempo que eu tô ali no Instagram, eu tô trabalhando. Se Eu você tô se observando dispersar um coisa. pouquinho, você pelo menos tá colhendo algum conteúdo de Só valor. coisa de serviço mesmo. Sim. Melhor coisa. E eu sei que vocês talvez estejam se perguntando, né? Qual que é o primeiro passo? O que eu devo fazer, então, né? Para eu poder entrar nesse universo do marketing digital? O que vocês indicam, né? Que as pessoas façam nesse primeiro momento, quando elas identificam essa possibilidade, né? De mudar significativamente um padrão de vida. Qual que é o primeiro passo depois disso? O primeiro passo é você se profissionalizar, né? Porque amadorismo tem em todos os lugares e no marketing digital não é diferente. Então, você comprar um curso que realmente vai te elevar a um nível de consciência maior, que vai te ensinar do zero, é o primeiro passo, é o divisor de águas ali. Onde você vai estudar e vai vendo o que você tem que fazer. Vai aprendendo a estruturar o seu negócio e, consequentemente, aplicar as estratégias que tem no meio do marketing. Existem várias estratégias de aparecer, sem aparecer, de você ser afiliado de plataformas maiores, igual Shopee, Amazon, Magazine Luiza, ou até mesmo as plataformas voltadas só para marketing, Eduz, Hotmart, Monetize. Então, o primeiro passo mesmo é dar esse start aí de quero mudar de vida e comprar um treinamento e começar a fazer as aulas. Exatamente. É isso aí mesmo. É se acreditar que você pode, né? Eu acho assim, eu sonhei com esse curso, né? Porque a gente vê, eu acho que internaliza, né? Eu sonhei, fiquei com essa pulga atrás da orelha. Falei, gente, eu sonhei que esse treino tem que comprar. E eu falei, mas aí, tipo, tava uma loucura a minha vida, né? Eu coloquei um dia, falei, dia tal, eu vou comprar esse curso e eu vou fazer dar certo. E é o que a Chayane falou, né? Primeiro você tem que se profissionalizar, né? Não adianta você querer chegar já ganhar dinheiro. Sim. Você tem que aprender com quem já sabe ali. Então, entra numa mentoria que você acha que é bacana, que você se identifique com o profissional que tá ali, que tá ensinando, né? E comece a pôr em prática. Outra coisa, não adianta só você comprar um curso e não assistir as aulas e não colocar. Eu sempre falo para as meninas, assiste, não vai para a próxima aula sem pôr em prática. Sim. Coloque em prática ali, vai estruturando, né? Você começa do zero, você começa estruturando seu perfil ali, sua rede mesmo. E o resto é só sucesso. E é bem isso, né? Porque depois, como são várias aulas, né? É bastante conteúdo. Se você não for aplicando ao mesmo tempo, você vai esquecendo. Fica perdido, né? Chega no final, meu Deus, o que é que eu faço É, agora? aí eu tenho que voltar a rever a aula, então anotem, vão praticando passo a passo, confiem, façam exatamente. Quem ensinou já fez o caminho, já fez a Exatamente. trajetória. Eu falo que a principal coisa é confiar no que você tá fazendo ali. Confiem. E eu acho que é isso, meninas. Nossa, eu super agradeço. Eu tô muito feliz, né? Tem tempo que a gente já conversava, vamos fazer. E essa agenda deu certo, aconteceu.
Eu agradeço de coração a participação de vocês. Fico feliz da nossa vida ter se reencontrado novamente. Melhores. Melhores, bem melhores. Próximo encontro Vai em ser Paris. milionários. Próximo encontro vai ser um Viagem Jobcast. internacional. Em Paris, de e- preferência. E é tão incrível isso, né? Porque antigamente eu olhava para às vezes um discurso assim e falava assim: nossa, mas pra que querer tudo isso? Nossa, que arrogância, que prepotência. E hoje eu vejo que não, é uma ambição de você querer ser melhor. Porque pra gente atingir bons resultados, a gente vai ter que se lapidar, né? Sim. A gente vai ter que aprender a ser resiliente, a ser Exatamente. paciente, a ser persistente. Você aprende Então como não tem pessoa. como ter melhores resultados e ser uma pessoa pior. Sim, Eu exatamente. acredito que se a gente não tiver ambição, a gente perde o Sentido, né? sentido da vida, né? Porque você vai sonhar com o quê? Você estagna ali, né? E outra, Deus é tão maravilhoso que ele não fez esse mundão, esse tanto de Exatamente. coisa pra gente usufruir, pra Exatamente. poucas pessoas aproveitar. Na verdade, tá disponível pra todo mundo, Oportunidade é pra todos. né? Eu sempre E o- falo, todo mundo tem oportunidade, só Aham. falta conhecimento. E é o que eu falo, eu também falo muito isso, que eu acho o Machê, a gente até falou, que é a forma mais democrática hoje mesmo, sabe? Porque você vê, tipo, menino de 17 anos ficando rico, sabe? Gente que morava na favela mesmo. Então, assim, realmente todo mundo pode, sabe? Só basta ali sua força de vontade e você falar, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer dar certo. Não é uma coisa impossível, né? Você não precisa nascer numa família rica, né? Você não precisa ter alguém que te indica. Então, assim, só depende de você mesmo. É um mercado que veio pra mudar mesmo e pra igualar as coisas, né? Sim. Isso. Façam o que tem que ser feito. Não tem essa. Não tem que ficar inventando roda, não tem que ficar inventando estratégias que não existem e colocando empecilho. Faça o que tem que ser feito e com certeza o resultado é garantido. Sonhem. Acredite nos sonhos de vocês. Pessoas são movidas a sonhos. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Aproveitem o processo, realmente, sabe? É uma delícia. Igual a gente entregava panfleto, né? E hoje a gente tá aqui como referência. Então, isso aí é gratificante, aquece o coração. Então, sonhem. Sintam-se capazes, não vão pela cabeça das pessoas pequenas que não têm propósito. Então, tenham propósito, sonhem mesmo, sonhem grande, já que gastam mesmo tanto de energia, sonhar pequeno, sonhar grande, então seja grande. Faça a sua vida ser lembrada. E eu me despeço de vocês com o coração contente de ter realizado mais um Jobcast ao lado dessas mulheres empreendedoras e de sucesso. Sim. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo!